Fala galera, retornando aqui com o segundo vídeo, tá? Conforme o prometido aí, estarei fazendo a segunda parte aí, falando do Apocalipse capítulo 13. Deixa eu mudar aqui a linguagem, vou botar aqui no James, falando aí do Apocalipse capítulo 13, tá bom? No primeiro vídeo eu falei sobre a primeira besta, né? E agora eu vou falar da segunda besta, a primeira que se levantou do mar e a segunda que se levantou da terra. Vamos analisar. Quero deixar claro para vocês, rapaziada, que o livro do Apocalipse, né, tem 4 sujeitos muito importantes, muito, digamos assim, importantíssimos dentro de todo o contexto aí, né, do Apocalipse. Esses 4 sujeitos principais, eu sempre falo isso em grupos de WhatsApp, Jesus Cristo, o primeiro sujeito principal, né? Depois os seus eleitos, depois vem a antiga Jerusalém, Israel, que se torna prostituta, né? Se torna aí o falso profeta. E temos aí a besta ligado à política, que é o Império Romano, tá? Então esses 4 sujeitos são os sujeitos principais do livro do Apocalipse. Tudo que está no Apocalipse é voltado especificamente sobre esses 4 sujeitos, beleza? Repetindo, Jesus Cristo, seus eleitos, né, os apóstolos, os discípulos, que é a igreja, tá? A noiva, o falso profeta, a antiga Jerusalém que se prostituiu e a grande besta aí, a besta, né, que emergiu do mar, que é o Império Romano, o poder político da época. Então temos 2 poderes, um político e um poder religioso, que foi Jerusalém e Israel. Temos Jesus Cristo e os seus eleitos, os seus apóstolos. Beleza? Então, Apocalipse capítulo 13, eu já vou deixar claro para vocês, não poderia estar falando de uma outra coisa, né? De outras feras, de outras bestas, que não fosse aí o Império Romano e a antiga Jerusalém, que bebeu o sangue dos profetas, tá? Então vamos lá. João vai falar o seguinte. Deixa eu marcar logo aqui. Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. Aqui está muito claro, não tem muito o que se pensar, o que significa isso, né? Porque sabemos que cordeiro ali é a referência de um bicho, de um animal, aliás, né? Que era sacrificado lá, desde o primeiro pacto lá, um animal puro, um animal que fosse puro ali, que não tivesse nenhum defeito. E temos essa analogia, essa referência a Jesus Cristo, beleza? Então, aí depois ele vai falar vírgula, e ela se expressava como o dragão. Dragão, conforme eu falei no primeiro vídeo, na primeira parte aí, né? Esse dragão é a junção de todos os reinos. Todos os reinos que lutaram contra Israel, do qual o próprio Eterno colocou para se opor a Israel, porque Israel se voltava contra Deus. E Deus, em forma de vingança, né? De juízo e justiça, pegava aí outras nações e botava para acabar com a nação de Israel. Temos 2 exemplos primordiais aí com as 2 casas de Israel, né? Que foi ali o rei da Assíria, que deportou as 10 tribos para as outras nações, tirando elas lá de Samaria, e temos o rei Nabucodonosor, que fez Judá ficar cativo durante 70 anos, né? Destruindo ali o primeiro templo de Jerusalém. Correto? Vamos lá. Aí ele vai dizer o seguinte:
Ponto. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta. Em nome dela, obrigava a terra, os seus habitantes, a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado, né? Quem é esse ferimento? Qual é a cura desse ferimento mortal aí? É justamente do dragão, que é a representação ali, né, da serpente lá do Éden, a descendência da serpente. E essa descendência da serpente estaria ligada aí ao mundo, à natureza humana, à carne, tudo aquilo que não era a favor do eterno. Então iria se opor, né? A própria natureza humana caída. E quem era que fazia parte dessa natureza humana caída? Quem era que fazia a oposição com relação a Deus? Quem era que fazia isso? Era simplesmente ali os filhos da perdição. Então todos esses reis, todas essas bestas que emergiram do mar, tanto desde Egito até ali o Império Romano e depois a Israel, se aliando ao Império Romano, também vira, né, uma nação pagã, entra dentro aí dessa descendência da serpente. Então essa é a ligação, tá? A ligação ao grande dragão, né? E obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, que era justamente o que Israel fazia a todo momento. Os líderes religiosos ali coniventes, né, com o Império Romano, e eles simplesmente por interesse próprio, por quererem serem adorados, né, quererem se dar bem a todo momento, às custas, né, do povo judeu que estava ali, por debaixo da autoridade deles, né, eles colocavam e incitavam o próprio Império Romano, né, a lutar contra os eleitos de Jesus Cristo. Ir contra Jesus Cristo por uma questão até mesmo de conveniência deles. Porque, na verdade, o que eles queriam ali era que o judaísmo hipócrita deles ali daquela época, daquela geração, era que fosse vigorado para que eles, cada vez mais, pudessem ganhar status e tivessem poder, né, e ganância sobre todo aquele povo e continuando oprimindo aquele povo ali. Correto? Aí ele vai falar, ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. Isso aqui é uma figura de linguagem, tá? Porque eles estavam incutidos ali dentro, debaixo, né, da lei escrita de Moisés e de todos os preceitos religiosos que estavam até mesmo ligados aos profetas da antiga aliança. Isso aqui não tem como literalizar, porque na verdade, de forma literal, não caía fogo do céu ali, né? Na verdade, quem incendiava tudo ali, quem acabou com tudo ali foi o próprio César Nero, que incendiou Jerusalém ali, né? Aquela parte ali. Então, e depois o próprio Vespasiano lá na guerra dos judeus, né? Com aqueles carros, incendiando, colocando fogo em tudo. Então não dá para literalizar isso aqui. Vamos continuar, hein? Eu não vou me prolongar muito nesse vídeo aqui não, tá, galera? O primeiro vídeo já foi muito grande. Vamos lá, 14, 15. Vamos lá, hein? E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar, em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificasse uma imagem em honra à besta que fora ferida da morte pela espada. Contudo, sobrevivera. Quem sobreviveu foi a primeira besta, tá, galera? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É isso. É aquilo que eu estava falando, rapaziada. Por uma questão de conveniência, a própria Israel, né, pela aliança que ela fez com o Império Romano, e até mesmo por estar ali sendo subjugada
né? Até mesmo por uma questão política e religiosa, a Israel ela fazia de tudo para sempre estar de bem ali com o Império Romano, e se tivesse que massacrar o povo de Deus, se tivesse que massacrar ali, né, os eleitos, aqueles que estavam do lado de Jesus Cristo, ela faria isso sem pena, sem dó e sem piedade. Foi exatamente o que o apóstolo Paulo fez, né? Aniquilando, na época que ele era chamado de Saulo, aniquilando muitos cristãos, perseguindo a igreja, perseguindo o povo de Deus lá naquela época. E tudo isso pelo próprio consentimento, né, da aliança, da ligação que eles tinham ali pelo Império Romano, porque na verdade eles não queriam, em nenhuma hipótese, em nenhuma maneira, né, que o Império Romano fosse contra eles. Então tudo o que eles tivessem que fazer para sempre estar em paz, né, em harmonia ali com o Império Romano, e eles fariam. Na verdade, o Império Romano não tinha nada a ver ali naquela época, né, com os eleitos, com as perseguições aos eleitos de Jesus Cristo, porque na verdade todas as perseguições ali naquela época, antes lá do ano 70, né, antes da destruição do templo ali, era tudo pelo próprio consentimento de Jerusalém, que incitava o Império Romano a matar, a destruir e a acabar, né, com todos os eleitos, com relação a todos aqueles que estavam ali seguindo Jesus Cristo e fazendo a vontade de Jesus Cristo, seguindo realmente a palavra dele, fazendo tudo o que ele queria que eles fizessem, né? Por isso que o próprio Jesus Cristo vai falar: aqueles que não morrerem da mesma forma como eu vou morrer não servem para ser meus discípulos. Aqueles que não quiserem carregar sua cruz, né? Aqueles que quiserem carregar sua cruz, aliás, venha e siga-me e largue seus próprios interesses. Porque aquele que quiser salvar a sua vida física, né, vai perder o que? A vida espiritual. Aquele que perder a vida espiritual por minha causa, né, vai salvar a sua vida terrena. Por quê? Porque Jesus Cristo sabia que aqueles que fossem contra ele iriam aceitar ali a marca da besta, iriam aceitar a marca de Nero, a marca de César Nero, né? O número 666, tanto na mão como na fronte, né? E entendendo que essa marca, galera, já é desde um costume que os israelitas tinham desde ali de Deuteronômio capítulo 6, né? E eles colocavam isso, esse mandamento de Deus, que é um dos mandamentos lá: amará o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. E eles sempre tinham esse costume de colocar essa marca, tanto na fronte como na mão, conforme vai falar em Deuteronômio capítulo 6, né? E o Império Romano simplesmente plagiou isso, né? Pegou esse costume que já era deles e implantou isso neles, para que eles também fizessem aí a mesma devoção para com os imperadores. Ou seja, tratassem os imperadores como se eles fossem o próprio Deus. Correto? Ela obrigou a todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos a aceitarem certas estampas da marca aí na mão direita ou na testa. Foi exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. E para Jerusalém, a terrena, aquela que se torna prostituta, isso era mole para ela. Eles não faziam mesmo a vontade de Jesus Cristo, eles eram contra as palavras de Jesus Cristo, então para eles, né, tiravam de letra. Vamos lá, hein? Aí depois ele vai falar aqui, para terminar: a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano, né? Muitos aí dentro da escatologia futurista querem pegar isso aqui e colocar como se fosse um chip. Não, porque vai existir um chip
Vai vir um anticristo aqui nos dias de hoje, e esse anticristo vai lançar um chip. É simplesmente a bizarrice, né? Porque não seria um chip, seria realmente uma marca que fosse criada ali pelo próprio Império Romano, né? E que essa marca fosse adotado, inserido, né? Tanto na fronte como na mão de todos aqueles judeus que certamente negaria Jesus Cristo e estaria ali do lado, né? Do poder político do próprio Império Romano. E não tinha nada melhor do que a própria Israel para poder fazer isso. A prostituta, aquela que bebe o sangue dos profetas e se deita com os reis da terra. E Israel foi mais uma ali naquele período de Jesus Cristo a se deitar com o Império Romano, se aliando ao Império Romano até mesmo para matar Jesus Cristo e todos os seus eleitos. Beleza? Vamos lá em Deuteronômio só para vocês verem. Tá? Essa parte onde é falado isso. E o Império Romano simplesmente pega isso e faz um plágio em cima disso. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 6, né? Cadê? Ele vai falar aqui, ó. Portanto, ó Israel, ouve e cuide de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará a descendência conforme te afirmou o Senhor, Deus dos teus pais, e entregar-te uma terra que produz leite e mel. Ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu os ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Olha aqui o 8, hein? Olha aqui, ó. O 8. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefalim, filactérios. Deixa eu ver aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje, essa parte aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver como é que está na Nova Tradução. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevem nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Meu compadre. Está bem mais claro aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Dá para entender bem melhor. Mas é mais ou menos isso aí, galera. E o Império Romano simplesmente fez isso. Pegou já um costume que era deles, né? E fez a mesma coisa, plagiou isso. Implantou a marca do Império Romano na testa e nas mãos de todos aqueles que adoraram a besta, aqueles que foram a favor deles, tá? Ou seja, todos aqueles que foram contrários a Jesus Cristo, todos aqueles que não aceitaram, né, fazer a vontade de Jesus Cristo e que certamente não eram eleitas, né, não eram predestinadas aí à perdição, e aceitaria com muita facilidade toda essa marca, todas as marcas do Império Romano, para poder ir contra os eleitos, matar os eleitos de Jesus Cristo. Correto? Deixa eu voltar aqui para James. É isso aí. Vamos lá, vamos voltar. Agora vamos fazer o seguinte, já que a gente terminou de ler o Apocalipse capítulo 13, agora vamos identificar em alguns pareamentos, tá? Algumas menções aí de Jesus Cristo, até mesmo das palavras por parte dos profetas, e vou mostrar para vocês aqui o quanto se encaixa, né? O porquê que ali a segunda besta foi chamada de cordeiro, né? Porque na verdade era um falso profeta se fazendo de bonzinho, justamente para poder enganar os eleitos, todos aqueles que faziam ali a vontade, né, de Jesus Cristo. Ou seja, para enganar a igreja, a noiva do Cordeiro.
Esse foi o intuito do falso profeta, tá? E eles conseguiriam fazer isso com muita facilidade, claro, se aliando ao próprio Império Romano. Então, primeiro vamos ler aqui Mateus capítulo 23. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, deixa eu retornar aqui. Mateus capítulo 23. Vamos lá, hein? Eu vou ler rápido pra gente não perder muito tempo, tá, galera? Porque eu não vou me estender muito nesse vídeo, não. Beleza? Vamos lá. Lendo o livro do... Lendo o Apocalipse 13, a segunda besta que emerge da terra, lendo assim direto, não dá pra gente compreender muito bem. Por quê? Porque a gente tem que ver o contexto segundo o que Jesus Cristo ensinou, segundo a história ali, o que foi relatado entre eles. Aí a gente consegue ter mais uma ideia. Por isso que eu vou fazer questão de ler essas passagens com vocês, tá? Vamos lá. Então Jesus pregou às multidões e aos discípulos. Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Por quê? Porque o que eles diriam que está ali, né? Nos ensinamentos de Moisés, que não foram ruins, tá? Porque, na verdade, os ensinamentos de Moisés ali, o decálogo, né? Os 10 mandamentos, o objetivo foi fazer com que eles se entregassem ao Eterno, vivessem ali do lado de Deus, né? Serem amigos de Deus. E todos os preceitos que estão ligados lá aos 603, que não são 613, o objetivo era fazer com que eles pudessem não morrer literalmente. Então a gente pode comparar aí como se fosse qualquer lei jurídica ou qualquer lei, né, física em qualquer país. É sempre o objetivo de tentar trazer uma harmonia, alguma coisa que venha a ser boa para o próprio povo. Correto? Essa é a lógica. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem, contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam, porque eram falsos, eram hipócritas e dissimulados. Correto? Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Olha aí a hipocrisia deles. Tudo que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas, para aparecerem para as pessoas, né? Porque eles tinham prazer nisso. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Olha aí, ó. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados de rabi, de mestres, né? Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. Né? Isso porque Jesus Cristo via essa grande hipocrisia neles e queria que os seus discípulos, né, os seus apóstolos, na verdade, né, não fossem que nem eles. E sim que eles amassem uns aos outros e tratassem uns aos outros, né, de forma iguais, de igual para igual. E a ninguém sobre a terra tratai ao vosso Pai, porquanto só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Jesus Cristo estava aqui em forma de ser humano e não em forma de Deus, né? Se o próprio Jesus Cristo que estava como ser humano e ele mesmo falou que só Deus é bom e nem ele se considerava bom, justamente por ser carne e sangue, né? Imagina os seus apóstolos, os seus discípulos, aqueles que estariam ali, teoricamente abaixo dele. Jamais ele queria que eles se sentissem ali, né, o pica da galáxia. Queria que eles fossem humildes. Por isso que Jesus Cristo ali, ele dá um grande exemplo ali da lavagem dos pés, para mostrar ali a humildade e a simplicidade entre eles, porque o objetivo ali era que eles amassem uns aos outros e que ninguém ali se sentisse superior um ao outro. E que se fosse para se sentir superior,
né, era no sentido de quê? Daquele que se demonstrasse ali a maior servidão, né, para com eles. Porém ali, o maior entre vós seja o vosso servo. É justamente isso. Ó. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Porquanto vós mesmo não entrais, nem tampouco deixam entrar os que estão a caminho. Por que eles guardavam a chave do reino dos céus e fechavam as portas do reino para com os homens? Porque eles simplesmente não tinham intuito, né, no coração deles de que as pessoas praticassem todas as instruções, cara, com relação ao decálogo de Moisés, cara. Eles cagavam para isso, eles mesmos não viviam, não praticavam, né, não queriam ser amigos de Deus, estar ali perto de Deus, e não deixavam o povo também estar perto de Deus, porque eles levavam também o povo a serem como eles, hipócritas, a pecarem da mesma forma que eles pecavam, transgredindo, né, a lei de Deus. Olha aí, ó. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para disfarçar, encerrais longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severo. Que castigo é esse? É a grande consumação, o grande juízo que estava para cair lá na consumação dos séculos, né? É onde Jesus Cristo vai falar ali. Muitos vão chegar perto de mim e vão falar assim, ó, Jesus, em teu nome curamos, fizemos milagres, sinais, maravilhas. E Jesus vai falar para eles assim, ó, afaste de mim, vocês que só fazem o mal e cometem iniquidades. E por que eles cometiam iniquidades? Porque não praticavam o decálogo que foi dado para Moisés. Era justamente isso. É por isso que Jesus Cristo vai falar lá que eles tinham 2 chifres e se pareciam como um cordeiro, porque era isso que eles demonstravam. Eles demonstravam a serem um pastor, né, a ser um cordeiro, né, digamos assim, a serem pessoas que estavam ali para fazer, para amar, para servir as pessoas, e era simplesmente aparência. Era só aparência. E na verdade estava ali para poder ferrar com todos eles, com todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha aí, ó. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. O que seria o prosélito? Se converter, né, ao judaísmo, ali, a religião deles. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós, porque faziam com que as pessoas, na verdade, não viviam ali, né, as instruções do Eterno e não viviam a lei, o decálogo. E com isso, todos eles morriam espiritualmente, desciam à sepultura, da mesma forma como eles desceram. Olha aí, ó. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais. Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Uma grande falácia, hipocrisia, né? Todos e cegos, tolos e cegos. Pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim, comprometido ao seu juramento. Embostados. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele, olha aí. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está assentado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Por que Jesus Cristo fala isso? Porque Jesus ali estava como judeu e estava ainda debaixo dos preceitos religiosos, dos 613 preceitos, inclusive do decálogo, de forma escrita ali, física, né? Com relação ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança. Então Jesus Cristo jamais iria contra.
Inclusive, a gente tem muitos líderes religiosos, pastores, que pegam esse pedacinho aqui de forma isolada e colocam a goela abaixo. Olha aqui, ó. Igreja, tem que dar o dízimo. Olha o que Jesus Cristo fala aqui, ó. Jesus ensina que tem que ser dizimista fiel. E pega esse pedacinho aqui para falar isso. Que é uma falácia, uma bizarrice, né? É simplesmente fora de contexto. Olha aí, ó. Líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo, do prato, mas por dentro estes estão repletos de avarezas e cobiça. Olha aí, ó. Por isso que eles se aliaram ao Império Romano também, galera. Justamente por causa disso, por causa da avareza e da cobiça que eles tinham, da grande ganância, né? Eles queriam cada vez mais serem ricos e estarem cada vez mais ali, né, sobre o poder e o domínio de todas as pessoas que estavam ali, né? Principalmente daqueles que eram eleitas a Jesus Cristo. Fariseus que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, né? O que seria túmulos caiados? Pintados de branco, tá? Os túmulos de cemitérios que são pintados de branco, e muitos deles são enfeitados, né? Com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda espécie de imundície. É uma comparação que Jesus Cristo faz, porque o túmulo ali ele é muito lindo por fora, tem aquelas mármores, né? Aqueles pisos, aqueles azulejos, aquela coisa bela, mas por dentro está lá, né? O esqueleto, né? Da pessoa que morreu e tudo podre, a pessoa ali morta, ali já toda comida por bicho. Né? E qual é a comparação que ele faz? Uma comparação de que os líderes religiosos tinham aquelas roupas maravilhosas, lindas, né? Aquelas vestimentas maravilhosas, todo enfeitado por fora, lindo, 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 aquela beleza exterior, mas por dentro cheia de imundície. Olha aí, ó. Assim também sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. É justamente ali a tipologia, né, que João relata ali no Apocalipse capítulo 13, eles se parecendo ali como um cordeiro de 2 chifres. Olha aí, ó. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos do justo e declarais: se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmo que sois filhos do que mataram os profetas. Olha aí, ó. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Cobras venenosas, ninhos de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha aí, ó. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Por isso que no próprio livro de Apocalipse a gente vai ver uma menção que está assim, ó. Parei aqui no 34, né, galera? Vamos lá, Apocalipse. Olha só o que vai estar aqui no Apocalipse. Capítulo 2, versículo 9. Olha só. Isso aqui é uma referência à carta, vou ler do 8 aqui, ó, de Esmirna, a igreja de Esmirna. Ó. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações. Ó. Aí Jesus Cristo ele fala o seguinte: conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Olha aí, ó.
Pelo contrário, são sinagoga de Satanás, porque se opõe aos eleitos de Jesus Cristo, à igreja. E isso aqui é uma referência ao quê? Aqueles judeus que estavam ali debaixo de toda a hipocrisia por parte dos líderes religiosos. E a blasfêmia vem de quem? Da besta. E quem era essa besta? A religião judaica. Os fariseus, os líderes religiosos que eram totalmente contra os seus eleitos. Temos mais uma outra referência, hein? Olha só, hein? Mais uma outra. Olha aqui, ó. 3. Opa. Olha aqui, ó. 3. Deixa eu voltar aqui. 3 e 3. Isso é isso mesmo. Olha aqui, ó. 3, versículo 9. Olha só, hein? Preste atenção. Deixa eu pegar aqui o contexto. Cadê? Carta à igreja em Filadélfia. Olha aqui, ó. Deixa eu ler daqui, para a gente pegar melhor. Olha só, hein? Conheço as tuas obras, a igreja de Filadélfia. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeces à minha palavra e não negaste o meu nome. Né? Para a igreja de Filadélfia. Ponto. Farei, preste atenção, farei aos da sinagoga de Satanás. Quem são esses? Os que eram a favor aos líderes religiosos que mataram Jesus Cristo e que foram contra aos eleitos. Então ele vai falar, farei aos da sinagoga de Satanás, que eram os opositores aos eleitos, né? Aos que se dizem judeus, olha aqui, ó, mais uma referência, ó, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham a adorar prostrados aos pés e saibam que eu te amo. Jesus Cristo ama quem? A prostituta? Claro que não. A noiva, aos eleitos. Olha aí, ó. Mais uma referência, hein? Vamos voltar lá em Mateus, em versículo 35. Eu tinha parado no 34, né? Vamos lá, 35, hein? (23, 35). Vamos lá. E dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias. Aqui está escrito filho de Baraquias, mas esse Zacarias não foi filho de Baraquias, tá, galera? Depois vocês podem pesquisar e esquecer até o nome do personagem, e eu não vou procurar aqui para a gente não perder muito tempo, tá? A quem matastes entre o santuário e o altar. Aí ele vai falar aqui, ó, com toda certeza, vos asseguro que tudo isso acontecerá a esta geração. Que geração seria essa? O mesmo tempo de Jesus Cristo, aqueles contemporâneos de Jesus Cristo ali. Aquelas pessoas, naquele mesmo período que conviveram com Jesus Cristo. Então tudo isso cairia naquela geração deles. E foi exatamente o que aconteceu. Lucas 20, 21, versículo 20. Jesus Cristo vai falar, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua grande desolação. Desolação, devastação, né? Destruição. Lucas capítulo 19. Jesus Cristo vai falar lá também, né? Ele entra na cidade de Jerusalém, chora pela cidade e depois ele vai falar, né, que não ficaria ali, não restaria pedra sobre pedra, que tudo aquilo ali cairia por terra. Entendeu? Então viria aí, né, o grande acerto de contas com relação a Deus, juízo e justiça lá no ano 70 sobre Jerusalém. E foi exatamente o que aconteceu. Vem a tropa de Vespasiano, Império Romano, junto com seu general Tito e aniquila a cidade de Jerusalém, de Israel. Olha só, hein? E já está logo aqui. Cadê? Vamos lá.
Aí depois ele vai continuar aqui, ó. Olha aí, ó. Deixa eu marcar aqui, olha só o final, ó. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassina os profetas. Vê se é o Papa que está escrito aqui, galera. É o Papa que está aqui? Vê se é Papa que assassinou os profetas, que matou Jesus Cristo, os eleitos, que apedrejou Estevão, que fez tudo, que acabou, que aniquilou com todo mundo lá. Né? Porque o próprio Pilatos ele vai falar o seguinte: eu lavo minhas mãos. Eu não sou culpado pela morte desse homem, eu considero esse homem aqui um inocente. São vocês que estão matando eles. E todo mundo... Barrabás! 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 Solta Barrabás! Não foi isso que Pilatos falou? Que não tinha, que lavava as mãos deles, porque quem estava matando Jesus Cristo ali eram os próprios judeus, os israelitas ali. Os judeus, israelita não, vamos botar os judeus, né? Os líderes religiosos ali, da casa de Judá, que estavam matando Jesus Cristo. Olha aí, ó. E querem colocar isso aqui como se fosse o Papa. Não, é o Papa, é a Igreja Católica, que é a prostituta, é a Igreja Católica que é a meretriz. Olha aí, ó. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha escolhe os seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vós não aceitaste. Isso é Deus desde lá da antiga aliança, colocando vários profetas para alertar Jerusalém, ó, é isso. Ó Jerusalém, é isso aqui. Jeremias, cara, quem lê aí o livro de Lamentações aí, cara, vai entender perfeitamente isso que eu estou falando. Jeremias cansou. Isaías cansou, cara. O profeta Malaquias também. E eles nunca deram ouvidos, sempre se prostituindo, sempre bebendo o sangue dos profetas, sempre lutando contra os profetas, lutando contra o próprio Eterno. Olha aí, ó. Seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada, e foi exatamente o que aconteceu. Deus tira a mão, a proteção sobre Jerusalém e coloca o Império Romano como o próprio Satanás, como o próprio opositor, para destruir Jerusalém, lá no ano 70. Pois eu vos declaro que a partir de agora, ou seja, aquela geração dele lá mesmo, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Por que Jesus Cristo fala isso? Porque na segunda vinda dele não seria uma segunda vinda literal, ninguém iria ver de forma literal, e ele viria, né, como o próprio Deus, trazendo juízo e justiça sobre Jerusalém e levando todos aqueles que morreram acreditando nele, ressuscitando todos esses, né, conforme veio um cumprimento de Daniel capítulo 12. Temos mais uma outra referência, galera. Olha aí, ó. Vamos lá. Mateus capítulo 7. Olha aí, ó. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas. Olha aqui, ó. Que é a mesma referência, galera, da tipologia ali, que Jesus Cristo, que o João escreve lá, né? Vindo como se fosse um cordeiro. Olha aí, ó. Mas no seu íntimo, ou seja, dentro deles, no coração deles, são como lobos devoradores. Olha aí, ó. Quem são esses falsos profetas? São todos aqueles que estavam ali incutidos, né? Dentro da religião judaica lá, dentro do judaísmo. Olha aí, ó. Deixa eu desmarcar aqui. Deixa eu ver aqui um negócio.
Beleza. Vamos pegar aqui mais uma passagem, galera, que tá... Olha só, hein? Eu vou primeiro ler aqui Isaías 29, do 9 ao 13, tá? Isaías já fazia uma referência à hipocrisia dos líderes religiosos, já desde o Antigo Testamento, desde da Antiga Aliança, desde a Taná. Olha só, hein? E vou mostrar a citação que Jesus Cristo faz das próprias palavras de Isaías. Isaías capítulo 29, ele vai mencionar o seguinte. Preste atenção, galera. Vou ler só do 9 ao 13 para não ficar muito grande, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se vai... Ih, ficou muito pequeno. Deixa eu voltar. Vamos pegar aos poucos, tá? Vou pegar 9, 10, 11, depois eu boto o restante. Vamos lá. Olha só. Sendo assim, enchei-vos de surpresa, ficai parvos, cegai-vos a vós mesmos e permaneceis sem enxergar. Embriagai-vos, mas não com vinho. Cambaleai, todavia não por causa da bebida forte, porquanto o Senhor derramou sobre vós um espírito de torpor. Galera, vou pegar aqui na linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Porque na nova tradução o entendimento está perfeito. Dá pra gente entender. São muitas palavras difíceis aqui. E vai ficar melhor o nosso entendimento. Vamos lá. 9, 10, 11. Olha só aí. Continuem sendo tolos, se quiserem. Continuem cegos, se preferirem. Isso aqui é Isaías falando para os líderes religiosos, tá? Aqueles que estavam de frente ali sobre a casa de Judá. E sem terem tomado vinho ou cerveja, fiquem bêbados e andem por aí tontos. Pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono profundo. Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou os seus olhos. A cabeça e os olhos são os profetas, que não veem as visões que Deus que não veem as visões que Deus envia. Agora para vocês, todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem um livro para alguém que saiba ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá, não posso ler, o livro está lacrado. Era exatamente o que acontecia com eles. E isso acontecia com eles, o próprio Deus cegou eles, porque eles eram considerados ali o filho da perdição, já eram predestinados a morrerem. Tudo isso para que se cumprissem as profecias, isso é claro, né? Mas pode entender perfeitamente aqui que tudo isso era uma coisa proposital ao próprio Deus, porque o próprio Deus que cegou eles. Por isso que tudo que Jesus Cristo falava lá, né, para os judeus, eles jamais iriam conseguir enxergar e até mesmo aceitar as palavras de Jesus Cristo, porque tudo que Jesus Cristo falava era como se fosse uma coisa lacrada para eles. E eles jamais teriam visões para poder ver, para poder enxergar. Por isso que eles tinham, né? Jesus Cristo falou ali, mencionou que eles estavam com as camas nos próprios olhos. E eles jamais iriam aceitar. Vamos lá, continuando. Olha só, hein? 12, 13. Olha só. E se pedir a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá, não sei ler. O Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passam de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor, e era o que eles faziam demais. Esses líderes religiosos lá, da época de Jesus Cristo, eles faziam muito isso, né? Negligenciavam o decálogo que foi dado a Moisés, e Jesus Cristo jamais foi contra esse decálogo. Então tudo que Jesus Cristo ensinava era sempre baseado dentro do amor, do amar a Deus com todo o coração, com todo o entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo nunca fugiu disso nos seus ensinamentos. E eles simplesmente não faziam nada para moverem nenhuma palha com relação a levar ali, né, aos judeus a fazerem a vontade de Deus. Muito pelo contrário, eles sempre incitavam ali o Império Romano para que o povo fosse contra as leis de Deus e matar Jesus Cristo e os seus eleitos. Era a todo momento isso.
e todo momento tentando pegar Jesus Cristo em contradições. Correto? Aí a gente vai lá em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, onde Jesus ele faz esse pareamento aí. Faz essa ligação com essa palavra de Isaías. Olha só aí. Mateus 15, do 8 ao 9. Olha aí, ó. Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem os meus mandamentos. Olha aí, ó. Aí aqui no 7 ele vai falar, hein? Para vocês verem como é que é a citação da mesma palavra de Isaías. Ó, hipócrita, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês. A gente pega mais lá em cima, ó. Olha aqui, ó. Então alguns fariseus, ó, e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhes perguntaram: por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebemos dos antigos? Olha aí, ó. Então é exatamente deles que Jesus Cristo faz a referência e cita aí as palavras de Isaías. Ó, Marcos 7, do 6 ao 7, vai fazer a mesma menção também. Não vou lá não. Vou deixar só ligado aí pra gente não perder tempo. Marcos 7, do 6 ao 7, tá? Temos aqui também Colossenses capítulo 2, onde o apóstolo Paulo vai mencionar também essas regras por parte dos judeus, ó. Colossenses 2, e que não tinha poder para nada, galera. Não tinha poder para torná-los espirituais, para torná-los amigos de Deus. Olha só, hein? 22 até o 23, ó. Essa aqui eu vou pegar na linguagem NVI, que tá show de bola. Olha só, hein? A versão internacional. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Não, deixa eu pegar aqui o contexto. Aqui, beleza. Olha só aí. Olha aí, ó. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Abre aspas, não manuseie, não prove, não toques, fecha aspas. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Olha aí, ó. O apóstolo Paulo simplesmente colocando isso aqui porque tinha muitas pessoas ali que estavam infiltradas ali dentro do judaísmo e que inclusive eram coniventes com todas as práticas religiosas por parte dos líderes religiosos. E o apóstolo Paulo combatendo eles, né? Constantemente, porque ele recebe lá na prisão, né? Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso aí no canal. Ele recebe lá a visão lá do líder dessa igreja, da igreja de Colossos, que foi o Epáfras. E Epáfras coloca para o apóstolo Paulo: ó, Paulo, tem um monte de gente lá que está pervertendo, né, a cabeça da igreja, do povo de Deus lá, né? E está incutindo lá diversos preceitos que são inúteis e que não têm capacidade nenhuma de fazer com que eles venham ser espirituais e lutar contra a própria natureza humana. E o apóstolo Paulo simplesmente, não, que isso, tem alguma coisa errada, vamos lá. E escreve a carta à igreja de Colosso e alerta a igreja a sair, né, de todos esses preceitos religiosos que não tinha poder nenhum para aperfeiçoá-los. Olha aí, ó. E temos uma outra referência lá em Ezequiel, capítulo 33. A última referência para terminar, galera. Vamos lá, hein? Para o vídeo não ficar muito longo. Ezequiel 33. Do 30 ao 33 só que eu vou ler. Valeu, galera? 30 ao 33.
Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venha ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer. Quem é esse povo? Jerusalém. E se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática, porque isso, por causa da hipocrisia, por causa de toda a hipocrisia que eles viviam. Que na verdade eles ouviam, eles falavam ali, faziam questão de ensinar, de papapá, e na verdade não praticavam nada, como o próprio Jesus Cristo sempre mencionou lá, e eu acabei de ler em Mateus 23. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Olha aí, ó. De fato, para eles, você não é nada mais do que alguém que anota cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Contudo, quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, porque Deus não é nenhum ser humano que volta atrás na tua palavra, tanto que tudo aconteceu mesmo, Jerusalém foi destruído no ano 70, e não tem nada aí para... nos dias de hoje, o que está lá é a muralha de Jerusalém, e a mesquita dos muçulmanos, que também não tem nada a ver com nenhuma profecia. Eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Olha aí, ó. É complicado, meus manos. Essa é a famosa prostituta do Apocalipse capítulo 13, o falso profeta, aquele que se alia ao Império Romano para matar Jesus Cristo, apedrejar os eleitos, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, como mataram muitos profetas e foram contra todos eles, e eles sempre se aliando a todos os reis da terra. Eu falei que essa seria uma última passagem, mas não é não, tá, galera? Deixa eu mostrar só mais uma aqui, que está em João, capítulo 10, tá? Eu não posso deixar de mencionar isso aqui. João, capítulo 10, para a gente fechar com chave de ouro. Olha só. Deixa eu pegar aqui na nova tradução da linguagem de hoje, para ficar melhor. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Jesus vai falar aqui, ó. Vamos lá, hein? Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Isso aqui é uma referência que ele faz, tá? Com os líderes religiosos, porque na verdade eles não eram verdadeiros pastores. Esses líderes religiosos, os fariseus, todos eles, que estavam ali, numa função de cuidar das ovelhas perdidas de Israel. E eles não faziam isso, muito pelo contrário. Eles entregavam todas essas ovelhas para os reis da terra. E esses reis da terra são justamente os lobos. Os lobos que Jesus Cristo menciona aqui, tá? Aí ele vai dizer, olha só, hein? As ovelhas, por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Foi exatamente, a gente tem um exemplo exatamente que eles fizeram lá na época do rei Nabucodonosor da Babilônia, onde eles entregaram todas as ovelhas como cativo para o próprio rei Nabucodonosor. Então o lobo ataca e espalha essas ovelhas. Quem foi o grande exemplo de se espalhar as ovelhas? Foi o rei Senaberique da Síria, que deportou as 10 tribos do norte. Temos um exemplo aí desse rei que fez isso.
O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro, e era exatamente o que eles faziam, se aliando e se acovardando com os reis da terra. Olha aí, ó. Dinheiro e não importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João capítulo 10 é um pareamento, tá? É uma referência, é um cumprimento aí de Ezequiel capítulo 34, galera. Quem lê Ezequiel capítulo 34 vai entender perfeitamente o que eu estou falando aí, porque Ezequiel 34 vai falar também desse pastor que é o apontamento em Jesus Cristo, tá? A tipologia, né? A sombra que se cumpre em Jesus Cristo como o único pastor, o verdadeiro pastor das ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos lá, continuando, hein? Parei no 14, né? Vou marcar aqui o 15. Olha aí. Vamos ler só isso aqui, tá, galera? Para não ficar muito grande. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Por que essas ovelhas conheciam Jesus Cristo? Porque eram predestinadas, eram eleitas e escolhidas a dedo pelo próprio Deus. Aí, ó, ponto. Agora preste atenção aqui, galera. Eu estou pronto para morrer por toda a humanidade? Ou morrer por elas, pelas ovelhas? O que está escrito aí? Outra coisa, ó, tem outras ovelhas que não estão neste curral. Qual era esse curral? A casa de Judá. Era a única que se fazia existente e que tinha vida, né, na época. Porque o templo estava de pé e era lá. Eu preciso trazer essas também. E essas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Quem são essas ovelhas que deveriam voltar? As 10 tribos do norte que se perderam em outras nações que deveriam retornar. E foi exatamente o que aconteceu, se cumprindo ali a profecia de Amós capítulo 9. O muro da inimizade entre ambas as casas, que era a casa de Judá, e as 10 tribos do norte, que era nomeada ali como Efraim, elas se juntaram. Então nenhuma delas tiveram, né? Uma que oprimia a outra passou a não mais oprimir, que era Judá oprimindo Efraim, né? Oprimindo os gentios. E Efraim, que eram os gentios lá na época, deixou de ter inveja de Judá. E eles se tornaram um só povo, com uma única cabeça, que foi Jesus Cristo, se cumprindo as profecias. Oséias capítulo 2, Isaías capítulo 11, Ezequiel capítulo 37, Ezequiel capítulo 34, Amós capítulo 9, né? E outras passagens que eu não estou me recordando aqui de cabeça, tá, galera? É isso aí, rapaziada. Aí nessa própria passagem de João, Jesus Cristo vai mencionar, né, o seguinte. Deixa eu retornar aqui, que isso aqui também não pode passar batido, porque é muito importante, cara. Cadê? Olha aqui, ó. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta por onde as ovelhas passam, né? Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele era o único caminho, o único que tinha capacidade ali de dar a espiritualidade para os israelitas e fazê-los voltar, retornar à sua própria pátria, à sua casa, entrar na Nova Jerusalém. Era o único capaz disso. Ponto. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Quem são esses? Os líderes religiosos, os sacerdotes. Olha aí, ó. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. E quem são essas ovelhas? Aquelas que foram predestinadas e eleitas a Jesus Cristo, que jamais ouviriam, né, o falso profeta e aceitaria ali a marca da besta. Nunca. É isso aí, galera. Terminando mais um vídeo aí, a segunda parte, tá, do Apocalipse capítulo 13. Quem está
assistindo esse vídeo, está entrando no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Para mim é uma satisfação enorme você estar aí no meu canal, né? Lembrando para vocês aí que é uma alegria fazer isso aqui, tá? Faço isso aqui de todo o meu coração, com muita alegria. Beleza, galera? Com muita satisfação, tá? E aproveitem e se inscrevam no canal. Vocês se inscrevendo no canal vai me dar mais motivações para eu continuar fazendo isso de graça, sem cobrar nada para vocês, galera. Um grande abraço a todos vocês e é isso aí. Se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos. Valeu, galera! É isso aí, rapaziada. Terminando aí mais um vídeo, tá? É isso aí, rapaziada. Terminando mais um vídeo. Valeu, galera. Terminando aí mais aí essa segunda parte aí do Apocalipse capítulo 13. Vocês que estão entrando no canal aí pela primeira vez, sejam bem-vindos, tá? Para mim é uma alegria muito grande estar compartilhando aí, né, esse conhecimento com todos vocês aí, tá bom? E eu faço isso com muito carinho porque fizeram isso por mim, tá? Fizeram muito isso por mim. Então eu sou muito grato. E para demonstrar aí um pouco dessa minha gratidão, eu faço isso, né, por toda essa galera aí que está entrando no meu canal e que está curtindo o canal também, tá bom? É isso aí. E aproveitem, né, vocês que estão entrando aí pela primeira vez, se inscrevam. Tô postando aí vídeos toda semana. Tô participando de lives, tá? E lembrando aí que nessa próxima sexta-feira vai ter uma sabatina. Essa próxima sexta-feira vai ter uma sabatina, né? Se eu não me engano, a partir das 8 horas. Eu vou debater aí. Eu vou ser interrogado, né? Eles vão me perguntar por que eu acredito, por que eu defendo que todas as profecias foram cumpridas ali no ano 70. Então, eu vou ter que argumentar aí com judeu ortodoxo, testemunha de Jeová, líder, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia e um pastor protestante, tá, galera? Vão ser 4 pessoas que vão ficar me interrogando e eu vou, né, da melhor maneira possível, respondê-lo ali dentro do campo da ideia, de acordo com aquilo que está escrito. Valeu, galera? Então, não percam. Vai ser nessa sexta-feira essa grande sabatina, né? É mais ou menos parecido ali com a... Caramba, eu esqueci o nome que se dá, cara. Esqueci o nome. Qual é o nome que se dá? Fugiu da minha cabeça. Tá bom, galera? Então, é isso aí. Terminando mais um vídeo aí. Um grande abraço a todos vocês. E é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Fui!